Olha só, por que é tão difícil você conviver com uma pessoa que ela é narcisista porque ela gosta de frustrar você, de enganar você, de mentir para você e você não consegue entender a razão pela visão? Então Deus explica: porque encobriste o teu entendimento, por isso não os exaltarás. Quando você convive com uma pessoa que ela é narcisista, você nunca consegue entender por que é que ele gosta de molograr. O que quer dizer uma pessoa que ela gosta de molograr? É aquela pessoa que não vê benefício nenhum em você, favor nenhum em você. Ela não consegue ver nada de bom em você. Por quê? Porque ela encobriu o seu sentimento ruim, ela escondeu os sentimentos ruins para viver com um tipo de visão. Quer dizer, a pessoa que carrega mágoa no coração, mas ela nega. Eu vou ensinar para você e vou mostrar para você onde é que Deus explica em Jó que as pessoas que já encobriram seus corações de mágoa, que o seu sentimento já escureceu, quer dizer, ele só faz as coisas com uma visão de vantagem. E é por isso que você vai perceber que nessa pessoa, que geralmente você já viu, que você convive, que ela é ingrata, que ela não ouve você, que ela não acredita em você, que ela não vê benefício nenhum em você, é muito difícil de você conviver, porque ela tem uma visão para ela e uma visão para você. E Deus explicou isso lá em Jó. Quer dizer, porque encobriram os seus corações, encobriram o entendimento, por isso não os exaltarás. Quer dizer, você não vai ver favor da outra pessoa por você. Tudo que ele vê de bom, todo benefício, toda vantagem, tudo aquilo que ele faz para as pessoas, com alguma vantagem, com algum interesse, você vai perceber que com você ele já tem outra visão. E é por isso que ele gosta de frustrar você, que ele gosta de desfazer de você. Quer dizer, quando você vai ajudar uma pessoa, ela não tem o mesmo valor, o mesmo favor, por isso que ela está sempre do contra com você. Por isso que você vai perceber quando você convive com uma pessoa que ela é narcisista, quer dizer, você vai fazer o bem para uma pessoa, ele vai dizer, por que você vai fazer o bem? Por que você quer ajudar essa pessoa? Quando você sofreu, alguém lhe ajudou? Deixa essa pessoa se lascar para lá. Quer dizer, ela faz favor, mas ela não apoia que você faça favor. Ela quis ter amigos, mas ela não vai apoiar você ter amigos. Quer dizer, a visão e a razão você vai ver pela contradição de uma pessoa que ela diz, eu não guardo mágoa, eu não guardo nem dinheiro. Tem pessoas que dizem, eu não guardo nem dinheiro, imagine mágoa. Quer dizer, ela diz uma coisa, mas ela faz outra. Quer dizer, na visão da pessoa, que ela não tem sentimentos bons, mas ela busca uma razão de ver, uma razão de viver, uma razão de superar o próprio sentimento, esconde as mágoas. Deus explica, eles vão buscar uma razão para ser, mas você não vai conseguir entender. Quer dizer, se você convive com uma pessoa que ela sempre diz assim, eu sou valorizada, eu sou bem vista, eu sou aplaudida, o povo vê o valor que eu tenho na rua, mas na minha casa, quer dizer, a pessoa percebe, a pessoa que ela carrega mágoa e ela desconhece a respeito do assunto, ela vai perceber que dentro da casa dela, ela não é aplaudida, ela não é bem vista, ela não é valorizada, ela não é nem ouvida, ela é uma pessoa ignorada na própria casa. Quer dizer, isso, a pessoa que carrega mágoa, ela ainda pode ter uma visão. A pessoa consegue ter essa visão. Quer dizer, todo mundo me escuta, me valoriza, me prestigia na rua, mas na minha casa eu não sou ouvido, eu não sou aplaudido, eu não sou respeitado, eu não tenho nenhum favor que eu tenho na rua. Então Deus explica o porquê. Por que é que a pessoa se sente assim? Por que é que a pessoa vê assim?
e ela não quer saber porque ela vai viver de ilusão. A pessoa ela vai viver de ilusão porque ela não quer saber a razão das coisas, o sentido das coisas. Então ele vai viver fugindo da própria visão, ele vai viver fugindo do próprio sentimento, porque já carrega o ressentimento. Então ele não quer se ver, ele não quer ouvir, ele não vai querer entender. Deus explica isso em Jó, para que você entenda a razão da visão quando você convive com pessoas que elas são narcisistas. Em Jó 17:4, Deus explica: porque os seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. Quer dizer, a pessoa tem visão que ela é exaltada, ela é bem vista, ela é aplaudida na rua. Mas dentro de casa ela não é valorizada, ela não é bem vista, ela não é nem sequer ouvida. Então Deus diz aqui, ó: o que denuncia os seus amigos, a fim de serem despojados, também os olhos dos seus filhos desfalecerão, porque a mim me pôs por um provérbios. Quer dizer, o que quer dizer a pessoa que ela impôs a Deus por um provérbios? É uma pessoa que ela é rasa no conhecimento, que ela não se aprofunda naquilo que ela vê, ela não quer entender aquilo que ela vê. Então, por isso ela vai ver essa contradição, que ela é valorizada, ela é bem vista, ela é aplaudida na rua, mas dentro da casa dela, ela não é ouvida, ela não é respeitada. Quer dizer, ela não é valorizada, ela não é nem ouvida. Então tem mãe, tem pai que quando vê isso, começa a pedir ajuda das pessoas. Vai pro psicólogo, vai pro feiticeiro, vai pro pastor, conversa com meu filho, o que é que tá acontecendo? Ele não me ouve, ele não me escuta. Quer dizer, a pessoa perdeu a visão por encobrir a própria angústia. Então ele acredita não ter angústia no coração. Olha, então Deus diz, o coração está escurecido de mágoa. E o coração escurecido de mágoa, qual é o reflexo que eu vou explicar para você? Porque é que a pessoa, ela tá sempre desfazendo de você. Porque é que quando você vai fazer um favor para outra pessoa, aquela pessoa vai dizer... Você vai dizer assim, fulano, eu vou pegar o carro, eu vou para Maceió, um exemplo para que você entenda. Eu vou para Maceió, vou dar uma carona, vou levar a minha namorada no aeroporto, mas você precisa do carro daquela pessoa. A pessoa vai dizer, não, no meu carro? Não, você quer ir dar uma carona à sua mulher, à sua namorada? Chama o Uber. Você quer dar um de mais, você quer dar um de bom para essa pessoa? Banque você, quer dizer, você vai perceber que a pessoa, ela não vê razão, ela não vê favor, ela tá sempre desfazendo, ela tá sempre malogrando. Ela diz uma coisa, mas ela faz outra. Para ela não vê sentido em você ser bom, mas ele quer ser bom. Ele quer ser bom para as pessoas, mas ele vai ser do contra a você ser bom. Se caso você queira ser bom para outras pessoas, ele vai estar sempre do contra. Quer dizer, até dentro de casa, você tem um carro, aí o marido vai pegar o carro para levar a mãe para fazer feira. A pessoa que ela é do contra, ela vai dizer, é sua mãe, quando você não morava comigo, quando você não estava comigo, ou quando a gente não tinha carro, ela não pagava Uber? Que agora você tem que levar sua mãe para fazer feira. Quer dizer, ela não aceita pela visão a mesma razão. Porque aquilo que ela quer para ela só ela vai entender. Só ela vai querer saber, só ela vai ter razão. Então, na visão dela, a sabedoria dos outros é esperteza. Para ela, ninguém tem sabedoria. Para ela não ouve ninguém. Para esse tipo de pessoa que carrega essa escuridão de mágoa dentro do coração, você tem que entender que a pessoa, só ela quer ter razão. Por isso ela está sempre se levantando do contra. Então Deus diz, vão molograr. O que quer dizer molograr? É uma pessoa que está sempre adiando as coisas, é uma pessoa que está sempre desistindo das coisas, é uma pessoa que está sempre do contra. Quer dizer, você percebe que a pessoa, aquilo que ela quer para ela,
Ela não quer para você. Por isso você não consegue entender. Porque é que quando você vai fazer uma bondade para as pessoas, ela vai dizer para você que você é bobinho, que você é besta, que as pessoas só querem se aproveitar de você. Então ela vai jogar na sua cara. Quando você estava sofrendo, alguém lhe ajudou? Quando você teve que saber o que você sabe, você teve que pagar. Por que é que agora você quer dar de graça às pessoas? Quer dizer, você não consegue entender o sentimento da pessoa. Por isso Deus explicou aqui a Jó, né, que porque aos corações encobriste o entendimento. Por essa razão, por isso, não os exaltará. A pessoa ela não exalta ninguém. Ela não vê favor e benefício em ninguém. Quer dizer, tudo aquilo que ela quer para ela. Ela quer ser bem amada, ela quer ser respeitada, ela quer ser aplaudida, mas ela não faz isso por ninguém ao redor dela. E sim, ela faz tudo que a pessoa que ela guarda mágoa, tudo que ela vai fazer. As escolhas dela, Deus explica aqui em Jó, e eu vou ler para você. As escolhas dela é errada. Quer dizer, ela vai favorecer as pessoas na rua, ela vai querer fazer favor para as pessoas, para os desconhecidos. Quer dizer, ela tem maus escolhas. É por isso que ela sempre vai dizer assim, que ela é favorecida na rua, ela é bem vista e aplaudida na rua, mas dentro da casa dela ela não é valorizada, ela não é bem vista, porque ela não tem visão, porque é que ela está sempre do contra aquela pessoa que ela convive. Geralmente são pessoas que são narcisistas. Entende? Então, pessoas que são narcisistas, você vai ver a contradição pela visão, pela uma falta de razão, que é o que eu vou explicar aqui pra você. Então, primeiro, você vai ver que a pessoa que convive com você, que ela é narcisista, ela não vê benefício nenhum em você e ela não exalta você. Mas ela exalta outras pessoas. Então, eu vou explicar para você o que é essa escuridão do coração que Deus explica no Manual de Vida, né? Ele não guarda segredo de ninguém. Então, ele sempre tá chegando na sua casa, sempre falando o desvalor das pessoas, os defeitos das pessoas, porque Deus explica, aqueles que denunciam os seus amigos a fim de serem despojados, também os olhos dos seus filhos desfalecerão. Por isso, esses pais, eles vão perceber que ele não é bem visto, nem aplaudido, nem elogiado dentro da própria casa. Porque ele já buscou um valor fora. Ele já buscou um valor fora da casa dele. Entende o que Deus está explicando aqui? Quer dizer, se ele buscou um valor fora, é por isso que na visão dele, na razão dele, é você que nunca entende ele. Mas você percebe nele que ele é bem visto, bem valorizado, bem aplaudido na rua, porque ele faz por onde? Porque ele busca isso, ele busca fazer favor, ele busca ser uma boa pessoa na rua. Mas dentro da casa dele, ele está sempre do contra. Ele está sempre mostrando para você que você não tem que ser bom para as outras pessoas, você tem que ser bom para ele. Você tem que favorecer ele, você tem que respeitar ele, você tem que amar ele. Mas ele não faz a mesma coisa com você. Ele só faz com as pessoas da rua. Olha a contradição pela visão por uma razão. É por isso que você não consegue pegar a visão quando você convive com uma pessoa narcisista. Quer dizer, ela não é convencida nem pela visão, que ela não é a mesma pessoa que ela é na rua, ela não é a mesma pessoa dentro da própria casa. Ela não é a mesma pessoa. Então ela vai estar sempre querendo explicar para você por que é que você tem que ser. Você tem que ser bom é para ela ou para ele. Você tem que valorizar ele. Você tem que respeitar ele. Quer dizer, aquilo que você sabe, você teve que pagar. Por que é que você tem que dar de graça? Olha só a contradição que Deus explicou aqui a Jó de uma pessoa que ela é escurecida no entendimento. Ela esconde o seu próprio entendimento.
Então, quem convive, Deus diz, os retos pasmarão disto. Pessoas que são retas vão ficar olhando e vão ficar abismado de perceber. Mas já a pessoa que ela é inocente se levantará contra o hipócrita. A pessoa que ela é inocente, ela vai começar a confrontar. O reto pasmarão, vai ficar observando. Mas a pessoa que ela é inocente, ela vai se levantar contra o hipócrita. Quer dizer, pai, que você pode ter amiga e eu não posso. Quer dizer que você gosta disso e eu não posso gostar. Quer dizer que você pode ser bom e eu não posso ser bom. Quer dizer, o inocente vai se levantar contra o hipócrita. Porque é uma pessoa que escureceu o seu próprio coração. Então, ele esconde o seu ressentimento. Então, ele busca uma visão para ele, uma visão de superação. E ele não vai conseguir entender isso. Então, em Jó 17:4, Deus diz assim: porque os seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. E o que denuncia os seus amigos a fim de serem despojados, também os olhos dos seus filhos desfalecerão. Porém, a mim me pôs por um provérbios de povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. São pessoas que não querem saber da Bíblia, né? Não querem saber sobre Deus, querem uma religião. Por isso você vai ver a contradição pela visão e por uma razão quando você mora com pessoas narcisistas. Que aquilo que ele quer para ele, ele não aceita para você. Quer dizer, para você, ele vê o seu amor como fraqueza, ele vê o seu perdão como uma perca, ele vê a sua gratidão. Você é grato por outras pessoas, você quer ser bom para outras pessoas. Ele vai dizer que você está sendo usado. Você está sendo bobinha, você está sendo idiota, fazendo favor para as pessoas, querendo ser bom, fazer graça para as pessoas rir. Quando você teve que aprender isso, você teve que pagar. Quando você sofreu, alguém ajudou você, por que você não vai deixar ela sofrer? Você não tem que passar seu conhecimento para ela, entende? Então você vai perceber pela visão que o bem que essa pessoa quer é apenas para ela. O favor que ela tem, a gratidão que ela diz ter, tudo que ela diz entender, ela quer apenas para ela. Por isso ela está sempre do contra. Então ele vai malograr os seus propósitos. E onde Deus explica isso? Porque é que pessoas narcisistas, eles sempre gostam de frustrar você, né? Aquilo que mais você gosta, ele não vai gostar. Se você gosta de dançar, ele não gosta de dançar. Se você gosta de passear, ele não vai gostar de passear. Aquilo que você mais gosta, ele vai frustrar você, porque ele gosta de malograr os seus propósitos. Ele vai querer ser influente e atraente de alguma maneira. Então, ele quer mostrar para você que você precisa do favor dele para você ser feliz, para você se encontrar, para você entender tudo. Você depende dessa pessoa que conseguiu mostrar para você um favor. Favor esse que ele só quer para ele. Entende? Por isso Deus diz aqui, ó: pelo que já se escureceram de mágoas os seus olhos, e já todos os meus membros são como uma sombra. Os retos pasmarão nisto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas na verdade, tornai todos vós e vinde. Deus diz: mas na verdade, vinde a mim, porque essas pessoas não vão ver favor em você. É isso que Deus está explicando. Porque sábio nenhum achará entre vós. Ele não vê sabedoria em você. Ele vê esperteza em você. A pessoa que ela é narcisista, ela vê a sua bondade como esperteza. Você está querendo ser boa para as outras pessoas? Não, ele vai só aceitar que você seja bom somente para ele. Ele fez você para ele. É por isso que você não consegue entender, porque ele gosta de frustrar você. O que é que ele gosta de desfazer de você? Porque ele vive malogrando. E o que é malograr é aquela pessoa que ela gosta de desistir das coisas. Que ele gosta de frustrar as outras pessoas. Que ele gosta de mostrar para você que você depende dele para você ser feliz. Para você se encontrar. Para você existir. Você depende dele. Você deu esse favor a ele. E onde Deus explica isso, né?
Mas na verdade, tornai todos para mim e vinde, porque sábio nenhum achará entre vós. Os meus dias passarão e lograrão os meus propósitos. Quer dizer, uma pessoa que não quer saber sobre Deus, ela também gosta de frustrar as pessoas, porque ela quer se ver importante. Porque ela quer ver a sua reação dependendo da vontade que ele tem, do favor que ele lhe dá. Entende? Os meus dias passarão e lograrão os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocarão a noite em dia, quer dizer, ele vai ter o ruim como se fosse bom. Pessoas que são narcisistas, ela tem o ruim como se fosse bom. Por isso, as outras pessoas sofrem morando com uma pessoa narcisista. Entende? Trocarão a noite pelo dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu esperar, você morando com essa pessoa, convivendo com uma pessoa que ela é narcisista, que ela tá sempre reclamando, murmurando, e você não buscar conhecimento da sua alma, Deus está explicando aqui, né? Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. A pessoa mora nas trevas. Nas trevas, Deus diz aqui. A sepultura será a minha casa, nas trevas. Estenderei a minha cama. Quer dizer, eu vou depender da outra pessoa para me satisfazer. Eu vou depender da outra pessoa para eu ser feliz. Eu vou depender da outra pessoa para eu me sentir amada, respeitada, idolatrada. E eu dei essa moral, esse favor, esse valor a outra pessoa. Eu dei a outra pessoa. Que vive com o coração escurecido. Entende? Então Deus diz, a corrupção clamo. O que Deus está explicando sobre a corrupção clamo? Tu és o meu pai. Quer dizer, são pessoas idólatras. Tu és o meu pai. A escuridão eu clamo. Tu és o meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Quer dizer, ele está sempre, você está sempre favorecendo essa pessoa. Por isso Deus diz, Deus explica aqui, ó. O que denuncia os seus amigos a fim de serem despojados, quer dizer, você só chega para falar mal das pessoas, para reclamar. Quer dizer, você quer ser despojado, você quer ser valorizado, você quer ser bem visto e aplaudido, jogando uma pessoa contra a outra. Por isso Deus diz isso aqui. O que denuncia os seus amigos, a fim de serem despojados, também os olhos dos seus filhos desfalecerão. Você já vê valor da forma errada. Por isso é uma pessoa que a corrupção, ela clama. Ela clama a corrupção. Então você vai ver pela visão a falta de razão quando você convive com uma pessoa que ela está sempre mologrando. Que ela está sempre frustrando, que você é dependente emocional dessa pessoa, você depende da pessoa para ser feliz, você depende da validação da pessoa, do que é que ela acha de você, do que é que ela espera de você, mas você vai perceber que para ele tem um valor, para você o valor já é outro. Ele não deixa você ser bom para as outras pessoas. Ele tá sempre do contra. Quer dizer, você vai ser bom para essa pessoa, então, ó, vá de Uber. Aluga um carro. Com o meu carro, não. Aquilo que depende dele, ele vai travar você, porque tudo que ele quer de bom, ele quer para ele. Ele quer ser perdoado, ele quer ser amado, ele quer ser bem visto, ele quer ser valorizado, mas ele faz tudo isso na rua e dentro da casa dele ele quer controlar tudo. Ele quer medir tudo, ele quer pesar tudo, então tudo para você é outro valor. Você não tem que ser, você quer ser bobinho para as outras pessoas? Como assim? Você estudou para saber isso que você sabe e agora você vai ensinar de graça. Ele não deixa você ensinar nada a ninguém de graça. Ele não apoia você fazer favor para as outras pessoas. Quer dizer, quando a sua mãe fazia feira antes que nós não tínhamos carro, ela não pagava um Uber? Por que agora você tem que levar ela? Você percebe que a pessoa está sempre do contra. Que a pessoa não deixa você ser você, porque ela quer você. Você tem que ser bom apenas para ela. Tudo que ela quer de bom, ela tem o amor como se fosse fraqueza, a sabedoria como se fosse esperteza.
Então, tudo aquilo que ela usa para ela, ela não deixa você usar, porque ela pensa que todo mundo pensa igual a ela. Então, são pessoas que vivem escurecida de mágoa. Mas ela não quer falar, ela não quer se arrepender, ela não quer entender. Entendeu o que Deus explicou aqui? Ela não tá nem aí para você. Ela buscou uma razão de se ver, uma razão para entender. Por isso, Deus explica aqui, porque os seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. Por isso não os exaltarás. Uma pessoa que ela é narcisista, ela quer ser idolatrada pela outra pessoa, que é como se fosse um suprimento alimentar para ela. É como se fosse um suprimento alimentar para ela. Então, não é que ela não esteja vendo, é que ela não consegue entender, porque ela buscou uma razão de ver. Então, ela vive de esperteza, ela vive de vantagem, ela vive de mentira, ela vive de aparência, ela vive competindo, ela vive se comparando, porque ela não tem visão. Então, você vai ver a desunião. É isso que Deus explicou aqui. Então, você vai perceber que a pessoa, quando ela é narcisista, ela não ensina nada a ninguém. Mas quando ela vê você ensinar, ela vai ser do contra. Ela vai ser do contra você ensinar. Quer dizer, por que você está ensinando? Você está ganhando o quê em fazer isso? É ou não é assim? Se você já conviveu com pessoas narcisistas, você vai entender do que eu estou falando aqui para você. Ela vai dizer, quando você teve que aprender, você pagou. Ela está lhe pagando para você ensinar isso. Você não tem que estar ensinando nada a ninguém, não. Deixa essa pessoa se lascar. Quando você sofreu, alguém lhe ajudou? Porque agora que você quer ser boa para outra, ela não entende pela visão a razão. Por que é que ela faz, mas ela tá sempre do contra para você não ser, para você não fazer. Porque ela fez você para ela. Ela fez você para ele, entendeu? A pessoa, tudo que ela vê, ela quer para ela. Ela quer para ela. Porque o coração tá escurecido de mágoas. E eu li aqui pra você. Então a pessoa até nega. Não, eu não carrego mágoa de ninguém, não. Eu não carrego mágoa de ninguém, não. Mas a pessoa tá precisando desfazer das pessoas. Tá precisando humilhar as pessoas. Vive competindo, vive comparando. Então ele só favorece aquilo que ele não tem. Ele só dá valor àquilo que ele não tem. Entendeu o que Deus explicou aqui? Ele só dá valor àquilo que ele não tem. Ele vai estar sempre do contra com você, né? Ele vê a sabedoria como se fosse esperteza, ele gosta de frustrar, tudo que eu já expliquei, tudo que eu li pra você, o que eu escrevi aqui, eu já falei pra você. Ele gosta de desfazer dos acordos, de frustrar, porque ele vive do desmancha prazer, porque ele tem prazer de ser assim. Ele viu prazer em ser assim. Ele não tá preocupado com os seus sentimentos. Ele não tá preocupado com o que você acha dele. Ele tá querendo ver a necessidade que ele gera em você, o favor que ele faz para você. Ele tá querendo que você veja que você depende dele para existir, para ser feliz, para ser valorizado. Ele aprendeu a ser assim. Quer dizer, não é que a pessoa não é que a pessoa não esteja vendo, é que ela não consegue entender nada do que ela está vendo. E Deus explicou. Escondeu os sentimentos, escureceu os sentimentos, por isso não os exaltarás. Um dia desse, quando eu vivia no pecado da forma errada, eu fiz várias festas. E eu tinha uma cliente que ela faz muitos bolos, né? Uma pessoa que trabalha muito bem. E eu sempre encomendava para ela fazer bolo para mim. E o bolo dela é maravilhoso. Mas ela me devia dinheiro a juro, devia roupa. E quando eu perdoei também. Não cobrei mais nem roupa, nem nada. E as pessoas sabem que eu não cobro. Também elas acham que a perdoada foi elas. Elas foram perdoadas. Sem querer saber a razão da visão. Sem querer entender o que tá vendo. Então quando foi um dia desse, eu pedi para ela fazer um rocambole para mim. Já um mês atrás, poucos meses atrás, uns 2 meses. Eu mandei fazer, e eu conheço o trabalho dela.
Ela trabalha muito bem e muito barato, né? E eu conhecia já o rocambole, os bolos de aniversário dela. Quer dizer, eu mandei, e aí ela cobrou um precinho bem baratinho de um rocambole pra mim. E aí, quando ela cobrou, não sei se foi 150, se foi 200, se foi 100, não me lembro mais. Eu sei que ela disse assim, olha, Juliana, traga a metade do rocambole e a metade do dinheiro quando você vier pegar. Eu disse, tá bom. E aí eu fui levar a metade do rocambole, o dinheiro do rocambole. E aí, quando eu fui buscar o rocambole, eu botei a outra metade para pagar ela no seio, guardei o dinheiro. Mas eu fui pegar e não lembrei de entregar o dinheiro. Mas e quando eu peguei no rocambole, eu vi o rocambole bem menor. Bem diferente do que ela fazia. Bem pequenininho. Aí eu disse, nossa, como o rocambole ficou pequeno. Ela disse, não, por isso que eu lhe cobrei barato. Porque não é coisa para casa, né? Não é festa. Eu disse, é. Ela disse, por isso que eu cobrei barato, porque é pequenininho. Mas estava muito inferior do que ela fazia, o tamanho. E aí eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei que eu não tinha dado o resto do dinheiro do rocambole a ela. Ela também não tinha me cobrado. E aí eu fiquei questionando, né? Eu perguntando dentro de mim. Eu digo, por que ela não me pediu, meu Deus? Eu levei o dinheiro para pagar ela, a metade do rocambole, que eu só dei a metade, a entrada para comprar o material. Aí eu perguntei no zap. Eu disse, eita, eu nem te paguei o resto do rocambole e tu nem me cobrou? Aí ela respondeu, achei que você não ia dar. Aí na hora o Espírito Santo revelou para mim. Ela fez menor porque ela achou que você não ia pagar. Porque você perdoou. Você perdoou o dinheiro da agiotagem, ela não pagou o dinheiro das roupas, você não cobra. Então ela achou que você ia descontar. Por isso ela fez menor. Aí eu fui e falei pra ela, você tá em casa agora, eu tô indo levar agora o dinheiro do rocambole. E quando eu cheguei lá pra entregar o dinheiro do rocambole pra ela, eu perguntei a ela, por que foi que você não me cobrou? Ela disse, mulher, eu não cobrei porque eu achei que você não ia dar. Exatamente o que Deus tinha me dito, né? Não, eu achei que você não é que você tinha esquecido, eu achei que você não ia dar. Eu disse, não, tá aqui o restante do dinheiro do rocambole. Aí na hora eu percebi a mudança dela. Na hora ela disse assim, ó, da próxima eu faço maior, viu? Da próxima vez eu faço maior. Eu disse, tá bom, não tem problema não. Quer dizer, ela reduziu o tamanho do rocambole, porque ela acreditou que porque eu não cobrava mais o dinheiro da roupa, não era mais agiota, eu não ia querer pagar o rocambole. Quer dizer, é porque a pessoa não lembra que deve? É porque a pessoa não sabe o que faz de errado? É porque exatamente o que Deus explica, porque ela não quer saber. São pessoas que vivem apenas de vantagem. Ela não tem interesse nenhum em você. É isso que Deus explica. A pessoa que ela esconde, que o coração é escurecido, essa pessoa mesmo, ela tem problema tanto com a mãe como com o filho. Ela tem problema na vida dela. Vive ganhando e perdendo, vive adoecendo, vive numa vida estagnada, trabalha muito bem, mas a vida da pessoa não flui, a vida não sai do lugar, porque a pessoa não quer ver, não quer entender. Ela vive do parecer, ela vive de fora. Então quem convive com a pessoa sabe que a pessoa, o favor que ela quer pra ela não quer pra você. Por isso que ela tá sempre do contra, ela tá sempre desfazendo, ela tá sempre falando mal, ela tá sempre na corrupção do coração. Então, porque Deus diz aqui, a corrupção do coração eu clamo. Tu és a minha mãe e os vermes, tu és o meu pai. Quer dizer, ela tem o ruim como se fosse bom. Entendeu o que Deus explicou? A pessoa, ela tem o ruim como se fosse bom. Então, ela busca a bondade para ela, a verdade dela, a razão dela. E é por isso que você vai ver que é uma pessoa que gosta de molograr. O que quer dizer uma pessoa que gosta de molograr? É uma pessoa que gosta de desfazer. É uma pessoa que não consegue entender porque é uma pessoa que vive de provérbios. É uma pessoa rasa no conhecimento. É uma pessoa que não consegue nem ver a verdade que está na frente dos olhos dela. Ela cria a verdade para ela, a razão dela. É uma pessoa que quer viver de vantagem.
É uma pessoa que vive de ilusão. A pessoa que ela tem o coração escurecido, ela vive de ilusão. Ela vai buscar uma razão para ela. É por isso que dentro da casa dela, ela não vê favor. Ela não vê valor. Ela quer ser boa na rua. Ela quer ser justa na rua. Ela quer viver de aparência. Por isso, ela vai gostar da corrupção do coração, que é jogar uma pessoa contra a outra. Olha, fulano, eu vou falar isso pra você, faz de conta que você não sabe. Se a pessoa for te dizer, tu faz de conta que não sabia. Ou eu vou falar uma coisa pra você que te disseram de você. Mas, não me pergunte nem quem disse. É uma pessoa que tá sempre jogando com as outras. É uma pessoa que quer ser despojada. É aquela pessoa que ela quer ser despojada. Ela sempre que ela chega na sua casa, ela chega trazendo mal notícia das pessoas, falando mal das pessoas, desfazendo das pessoas, que ninguém tem valor, que ninguém que foi roubada, que foi enganada, que foi traída, que todo mundo é falso, que todo mundo isso. Ela tá sempre falando mal que ela não entende. Ela não consegue entender a sua própria razão, o seu próprio sentimento. Entende o que Deus explica? Ela não consegue entender, porque ela não quer mudar, porque ela não quer ver. Não é que ela não esteja vendo, ela vê, mas ela não quer entender, porque ela está vivendo de fuga, ela está vivendo de ilusão, ela está vivendo de uma razão. Então, na comunicação a pessoa vai ver e vai dizer: eu sou respeitado, eu sou valorizado, eu sou bem visto na rua. Mas dentro da minha casa, os meus filhos nem me ouvem. Meus filhos não me respeitam. Eu não tenho valor. Para eles eu não tenho valor. Por quê? Porque é uma pessoa que está sempre do contra. Porque é uma pessoa que está sempre desfazendo. Porque é uma pessoa que está sempre competindo os sentimentos, comparando os sentimentos. Quer dizer, tudo que ele quer, ele só quer de bom para ele. Entende por que é que não vai haver uma boa comunicação nessa casa? São casas de pessoas que são idólatras, são casas de pessoas que ela faz zombaria com o pecado. São pessoas que não querem entender a razão do que está vendo. Ela não quer entender a razão daquilo que ela está vendo. Por isso ela não vai conseguir entender. Porque ela escondeu o seu próprio sentimento. Então os filhos começam a perceber: meu Deus, a minha mãe não gosta de mim, a minha mãe não tem sentimentos por mim, a minha mãe não vê valor nenhum em mim, não vê bondade nenhuma em mim. Entendeu o que Deus explicou aqui a Jó? Quer dizer, ela engana a ela e as pessoas da rua. Porque aquilo que ela consegue ver, ela vê. Mas ela não quer entender. Ela está ignorando. Ela está desfazendo. Ela está competindo, ela está fugindo da própria visão, porque tem o coração escurecido de mágoas. Mas a pessoa nega. E aquilo que ela nega, ela vai ver o reflexo na própria casa. Quer dizer, ela vive de fuga, ela vive de aparência, ela vive do parecer, mas ela não consegue entender a visão do ser. Porque é que na casa dela ela se sente explorada, sugada, rejeitada, negligenciada na própria casa. Porque é uma pessoa que vive ferida. É aquela pessoa que guarda as feridas do coração. Ela pode até olhar para o céu e pedir perdão a Deus, mas ela não acredita no poder da palavra. Entende o que Deus explicou aqui? Então, se a pessoa ela não acredita no poder da palavra, não tem o que Deus fazer. A pessoa ela não quer entender nem a razão daquilo que ele está vendo. Ele não quer entender a razão daquilo que ele está vendo. Então ele diz que não está vendo, não, ele não quis ver. A vida toda a pessoa não quis ver o próprio cenário da própria vida. Então ela quis viver de fuga, ela quis viver de ilusão, ela quis viver do parecer. Mas o próprio sentimento ela escondeu, então escureceu e não vai ser exaltada. Ela não é valorizada, ela não é escutada, ela não é bem vista, ela não é valorizada. Porque aquilo que ela quer apenas para ela. E por isso que ela está sempre do contra as pessoas dentro da própria casa. Porque ela não vê o mesmo valor.
Ela vê o seu amor como se fosse fraqueza, o seu perdão como se fosse perca, a sua gratidão como se fosse besteira, que você quer ser bobo para as pessoas, que você acha que todo mundo é bom como você. Então ela tá sempre desfazendo de você e ela não vai conseguir entender. Porque tudo que ela quis de bom, ela quis para ela. Então essas pessoas estão sempre dizendo que a amizade não existe, que as pessoas é mentirosa, que as pessoas não falam a verdade, que todo mundo é falso. Tá sempre abrindo os olhos do filho, que ninguém presta, porque ela tá julgando tudo por ela. Ela tá julgando tudo por ela. Então ela quer prevenir os filhos vivendo de ilusão. Porque os filhos veem que o valor que ela quer ter de aparência, do parecer na rua. Ela quer ter essa visão na rua. Ela quer ser bem vista, bem valorizada, bem aplaudida na rua. Mas dentro de casa ela vai viver competindo, vai viver se comparando, vai viver desfazendo. Quer dizer, então, por isso Deus diz, o justo pasmará disso, mas o inocente se levantará contra o hipócrita. Porque ele quer explicar para aquela pessoa que é inocente por que é que ela é da forma que ela é. Quer dizer, ela é, mas ela não vai deixar que o filho seja. Ela não quer que o filho seja bom com ninguém. Ela não quer que o filho confie em ninguém. Ela não quer que o filho faça bondade para ninguém. Ela tá sempre falando mal das pessoas, desfazendo das pessoas, porque ela vive competindo. Porque ela vive se comparando. Então ela até vai dizer, não se compare, meu filho, com ninguém. Mas ela se compara. E o filho percebe que ela só dá valor àquilo que ela não tem. Ela favorece aquilo que ela não tem. A pessoa que é narcisista, ele só valoriza aquilo que ele não tem. Porque aquilo que ele tem, ele não vê valor. Por que ele não vê valor? Porque o coração está escurecido. Então ele não tem humildade, ele não tem arrependimento. Ele quer viver de ilusão. Então ele vai querer controlar a vida dos outros, manipular as pessoas e viver do parecer como se fosse ser. E aí ele nunca vai pegar essa junção. Isso são fundamentos da palavra. Do que eu estou explicando aqui para você. Não existe cura interior dentro de uma pessoa que ela não vê favor. Que ela não tem gratidão. Que você percebe que ela não se preocupa com as suas razões. Que ela não se preocupa com o seu sentimento. A pessoa que é narcisista, ela não se preocupa com o seu sentimento. Ela está sempre competindo, ela está sempre comparando, ela está sempre desfazendo. Então você percebe que a razão dela, ela tem razão de fazer. Mas quando ela vê você fazer, ela vai desfazer. Ela vai desfazer de você, porque você não tem que fazer. Então ela vai mostrar pra você que você, pra saber o que você sabe, você pagou, então agora você tem que cobrar. Você não tem que fazer nada de graça pra ninguém. Você não tem que ser boa pra ninguém. Quando você sofreu, alguém lhe ajudou? É assim ou não é quando você convive com uma pessoa narcisista? Então você acredita que você tá aprendendo alguma coisa com essa pessoa. Você acredita que a pessoa sabe, mas você vai perceber que é uma pessoa que ela vai molograr. E o que quer dizer molograr é isso que Deus explicou aqui. A pessoa que ela vive mologrando, ela vive frustrando você. Ela vive desfazendo de você, ela vive desistindo das coisas. Porque ela quer aprender a necessidade que ela tem pra você. Então ela gerou o sentimento dentro de você, agora ela quer desfazer. Então, se você gosta de ir para um lugar, ela diz que você não vai com você. Falei que ia, mas eu não vou. Eu não sou obrigada a ir. Ele é o desmancha prazer. Ele vai ser o desmancha prazer. É isso que Deus explicou aqui. Por quê? Porque o coração é escurecido. Então, ele tem o dia como a noite. O que quer dizer o dia como a noite? A pessoa tem o ruim como se fosse bom. A pessoa tem o ruim como se fosse bom para ela. Ela buscou essa visão e essa razão. E você não consegue pegar essa dimensão desse troncamento, desse fundamento da palavra. Porque a visão dela e a razão dela, ela esconde. Entendeu porque Deus explicou assim? Dessa maneira, para que você entenda, ele não exalta você, ele não favorece você, ele explora você, ele usa você, mas aquilo que ele faz com você, ele não aceita que você faça com outras pessoas. Ele não aceita que você seja bom para outras pessoas.
Quer dizer, você não tem que estar ensinando nada a ninguém. Você não tem que ser boa para ninguém. Porque tudo que ele vê de bom para ele. Porque é o coração escurecido das trevas que Deus explica. Então, por isso Deus diz, porque os seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. A pessoa não vê valor em ninguém. Não vê razão em ninguém. Não consegue entender nada pela visão. Porque o coração está escurecido de mágoas. Você entendeu a leitura do que Deus explicou aqui? A pessoa que vive mologrando. A pessoa que clama, ela clama a corrupção do coração. Ela vive escondendo o seu próprio entendimento. Porque tudo que ela quer de bom, ela quer para ela. Tudo que ela quer de bom, então ela causa mágoa nos outros. Ela fere a outra pessoa. E você diz, meu Deus, ela não se preocupa comigo. Ela não tá nem aí para os meus sentimentos. Ela tem prazer em me ferir. É porque a pessoa tem prazer em ferir, porque já é ferida. Entenda isso. A pessoa já é ferida, ela não acredita no poder da palavra. Porque quem acredita no poder da palavra, ela vai buscar cura. Como é que cura isso? Como é que eu me livro disso? Como é que eu entendo sobre isso? Deus diz, confesse os vossos pecados e alcançarás misericórdia. Então ela quer olhar para o céu e dizer que está pedindo perdão a Deus, sem querer entender. Não existe cura assim. Não é cura assim. Assim não vem a cura. Entende o que Deus faz? A pessoa não tem humildade. Ela não quer ver onde ela errou. Ela vai dizer, Deus perdoa os meus pecados. Que pecado que ela não quer ver? Que ela não quer entender. Por isso ela é descrente da palavra. Por isso ela não crê nesse Deus da verdade. Então ela vai buscar uma religião. Ela vai buscar uma razão para ela. Entende? É uma pessoa corrupta do coração, porque ela clama as trevas. Deus diz, ela clama a corrupção do coração. Ela clama aquilo que é ruim como se fosse bom. Ela vive de forma errada e vive enganada. A pessoa que ela já vive enganada. Entende? Então você consegue perceber pela visão que a razão de viver dela é uma, mas aquilo que ela quer para ela, ela não quer para você. Ela só quer o amor que você tem para ela, o favor que você tem para ela, a gratidão tem que ser por ela, mas tudo que ela quer para ela, mas ela não vai dar a você. Não é uma via de mão dupla. Não é aquela via, então ela vai começar o quê? A mostrar para você o favor e o valor que você tem que dar às coisas. Quer dizer, quando você teve que aprender, você pagou. Por que é que agora você quer dar de graça? Quando você sofreu, ninguém lhe ajudou. Por que é que você agora quer ajudar para a pessoa não sofrer? Deixa essa pessoa se lascar. Quando você convive com o narcisista, você percebe isso. Entende? Que tudo que ele quer para ele. Tudo que ele quer de bom, a bondade, só existe nele. Então ele vê a sabedoria dos outros como se fosse esperteza. E o amor como se fosse fraqueza. Por isso você vai ver a falta de visão. Porque o coração está escurecido de mágoas. Mas a pessoa nega. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você deseje fazer o bem, tá bom? E até o próximo vídeo.